E aí, galera, beleza? Bom dia. Vamos falar de África mais um pouco, tá? População, regionalização, percurso 21. Tema daquele jeito que vocês gostam, beleza? Vamos direto ao ponto. Pessoal, então o primeiro tema aí dessa aula, distribuição populacional. Você já vê aí ao fundo o mapa das densidades demográficas africanas, tá? Já percebe aí que os locais mais avermelhados, eles são dotados aí das maiores aglomerações, tá? As partes mais claras, tendendo para o amarelo claro e para o branco, são as áreas mais ermas. Perceba aí o deserto do Saara, né? Cheio de áreas brancas, tá? Então são as áreas ermas, né? São os vazios demográficos, tá bom? Então, os locais com tons mais vermelhos, mais escuros, aí são aqueles que têm mais aglomeração, têm as maiores densidades demográficas. Lembrando que densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Tá bom, gente? Então, o continente africano tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, aproximadamente. Tá? Cerca de 19% da população vive no norte da África, que a gente chama de África setentrional. Tá? E 81% da população africana vive na região subsaariana, né? Essa parte que a gente também pode chamar de centro-meridional ou África Negra. Né? Por que a gente chama essa parte de África Negra? Essa parte do centro e de baixo aí da África. Né? Porque essa região ela teve uma menor miscigenação do povo nativo com estrangeiros aí de outros continentes. Tá bom, gente? Então, tá aí uma questão interessante. Da mesma forma que a África setentrional também é chamada de África Branca, justamente porque teve uma grande miscigenação do nativo africano com a população árabe, tá? E uma pequena parte de população europeia. Tá já? Fatores como clima, relevo, solo, infraestrutura de transportes, energia de comunicação definem as maiores ou menores aglomerações populacionais. Então, os locais que têm as melhores integrações de transporte, né? Tem os relevos mais planos, tem os climas mais favoráveis, naturalmente vão ser as áreas com maiores aglomerações, ok? Vamos lá ver nos próximos slides esses detalhes. Olha aí, pessoal, o continente africano, né, a África, ela possui 3 aglomerações urbanas que ultrapassam 10 milhões de habitantes. São elas Cairo, no Egito, Kinshasa, na República Democrática do Congo, que é a que está representada aí na foto, tá? E Lagos, na Nigéria. Apresenta, em geral, graves problemas urbanos, como saneamento básico precário, assistência médica limitada, moradias precárias com grande processo de favelização, tá? Então, veja aí que é uma região bastante problemática. Tá? E sobre a regionalização da África, já vamos trabalhar muito com esse mapinha. Tá? Esse mapa aí, ele mostra em cinza a África do Norte, tá? E em amarelo aí a África subsaariana. Tá? Então, são os países que distinguem aí o continente africano em 2 regiões. Na África do Norte, como já dissemos aí também, ela é chamada de África Branca, né, por conta do grande processo miscigenatório entre o nativo africano dessa região e o povo árabe, boa parte aí composta também por migrantes de europeus. Tá? Também é chamada de África Islâmica, justamente por conta dessa presença da população de origem árabe, e boa parte dos árabes são seguidores do islamismo. Tá? Cuidado, tá, gente? Nem todo árabe é islamita. Tá bom? Nem todo islamita é árabe, tá? Uma coisa é religião, outra coisa é povo, tá? Agora existe uma coincidência, né? Boa parte dos islamitas são árabes, tá? Então a África Islâmica setentrional, porque setentrional e boreal são sinônimos de norte, tá? E África saariana, tá? Justamente porque nessa região você encontra o deserto do Saara. Ok, gente? Lembrando também que a palavra Saara, em árabe, significa deserto. Né? Não ficou muito criativo, mas é exatamente assim. Tá bom? Tem até algumas passagens bíblicas aí na Bíblia Sagrada do cristianismo que fala atravessa o teu Saara, e aí a pessoa fala, mas ele está falando de uma região aqui no Oriente Médio. Sim, porque em árabe, na tradução literal, Saara significa deserto. Tá bom, gente? Então, fica aí essa caracterização da África do Norte, tá? Lembrando, tá, gente? Não existe um país do planeta chamado África do Norte, mas
existe lá no cantinho de baixo do mapa um país chamado África do Sul. Então, a África do Norte aqui é nome da região. Toda essa região aí composta por todos esses países em cinza, tá? Nós vamos chamar de África do Norte, tá? Mas prefiro chamar de África Setentrional para não ter problema, tá certo? Então, ela é composta aí, ó, pelo Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Mauritânia, que são todos estados soberanos, independentes, tá? E o Saara Ocidental, né, tá lá no cantinho ali, que ainda busca, né, a sua independência, tá joia? Dentro dessa área aí, nós temos uma sub-região muito estudada, que é a região do Maghreb, tá? Que em árabe significa poente ou oeste, composta pelos países Argélia, Tunísia e Marrocos, ok? Então, vamos sempre fazer esse exercício de localização, daqui a pouco a gente vai ter um mapa maior aqui para visualizar depois do próximo slide. Pessoal, aí nós temos a segunda área aí, né, e maior, né, a área amarela, que a gente vai chamar de África Centro-Meridional, Subsaariana ou Negra, né? Centro-Meridional porque pega a porção central do continente e meridional porque pega o sul. Você sabe que meridional e austral são sinônimos de sul, tá? África Negra, já falei também, tá? Vamos repetir. Porque nessa região aí você teve uma menor miscigenação entre o nativo africano negro com pessoas de outras etnias de outros continentes. Tá? Então foi mantida a característica étnica, genética da maioria do povo africano nessa região, tá? Porque não houve grandes misturas com outros povos, né? Grandes miscigenações. Tá? E aí a gente já escreveu aqui, né? Países ao sul do deserto do Saara, então por isso subsaariana. População predominantemente negra, já explicamos também, diversidade religiosa com o cristianismo animista. Né? O animismo, gente, é uma religião muito comum nessa região aí da África. Tá? Ela caracteriza-se por quem é animista acredita que tudo tem alma, né? O ânima, né? Essa força vital que move as coisas. Tá? Então, para os animistas, o vento tem alma, um furacão tem alma, um terremoto tem alma, uma montanha tem alma. Tá? É bem interessante essa questão. E do animismo, com a mistura do animismo com o cristianismo, nasceram religiões afro-brasileiras que a gente conhece, por exemplo, como Umbanda e Candomblé. Tá? Então, muito comum nessa região africana aí. A pobreza predomina, né, na população, infelizmente é uma região bastante subdesenvolvida. Vocês vão perceber que o norte da África, que a gente viu no slide anterior, ele é subdesenvolvido também, só que ele tem um nível de desenvolvimento um pouco melhor do que nessa região que a gente está estudando agora, em amarelo aí. Tá? A subnutrição, secas, guerras civis são problemas, infelizmente, muito marcantes, muito constantes aí nessa região. Tá? Região, quando a gente fala de fome na África, né, aquelas fotografias tristes de crianças passando fome, geralmente a gente está falando aí da região subsaariana. Embora o norte da África seja uma região desértica, a fome é mais intensa fora do deserto. Então é uma contradição muito interessante e muito triste que a gente vai ver aí nos próximos slides. Vamos ver o mapinha agora que a gente prometeu. Olha aí, pessoal. Então, o mapinha traz aí para vocês informações, né? Agora ele está um pouco maior, tá? Esse mapa aqui, tá, gente? Ele traz a Mauritânia como África subsaariana, mas a maioria dos livros trata a Mauritânia, aqui perto do Saara Ocidental, como um dos países aí da região setentrional, tá bom? Então, façam essa correção aí, tá? Mas esse mapa eu achei ele bem didático por conta dessa divisão aí, tá? Bem nítida, né? Entre a África do Norte e a África subsaariana. Tá? Então, tá aí os países, ó, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e a região do Saara Ocidental, que ainda está pendente de processo de independência. Tá? Então, se te perguntarem quais são os países da África subsaariana, provavelmente você não vai lembrar. Mas, por exclusão, você pode até falar assim, são todos da África, exceto o Egito, a Líbia, a Tunísia, a Argélia, o Marrocos e o território do Saara Ocidental. Ok, gente? Mais fácil lembrar desses aí de cima. Aí, duas fotografias bem interessantes, tá? Para a gente trabalhar ainda nessa questão da divisão do território. A agricultura de subsistência, tá? Essa aí que a setinha indica ao lado, predomina na região setentrional, né? As pessoas produzindo para alimentar suas famílias, em pequenas propriedades, né?
E a agricultura de exportação, ela predomina na região subsaariana, essa foto aí, logo abaixo, tá? As pessoas carregando aí, aparentemente, melancias, né? E nesse local, você tem aí uma produção que vai ser exportada, né? Tem até aquela frase que a gente conhece muito nos livros de geopolítica, quando falamos de África: os africanos plantam o que não comem e comem o que não plantam, né? Essa frase a gente já trabalhou em sala de aula e ela quer dizer que a maioria dos africanos, principalmente na região subsaariana, eles plantam, por exemplo, matérias-primas que vão ser exportadas para a Europa, né? E comem alimentos que são importados da Ásia, porque são bem mais baratos do que se fossem produzidos na própria África. Tá? Então, eles plantam o que não comem e comem o que não plantam. É uma frase aí que é muito provável que seja cobrada de vocês em provas, tá bom? Ainda falando de regionalização, gente, nós temos aqui outro critério, né, que é o critério econômico, tá? Que aí nós vamos trabalhar aqui com alguns países específicos, né? Essa primeira foto belíssima aí em cima, tá? É da África do Sul. Então, você já percebe que é uma exceção a pobreza que a gente estuda tão latente aí no continente africano, tá? É o país emergente da África, tá, gente? É um conjunto dos países emergentes no mundo, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que a gente usa aquela sigla BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e o S de South Africa, né? Porque a sigla é em inglês, tá? Então, você tem lá a África do Sul. É um dos países que está vencendo a pobreza, né? Tendo aí um grande destaque na questão da industrialização, tá bom? Mas, infelizmente, ainda tem, assim como o próprio Brasil, que a gente conhece aqui, né? É um país rico, mas que ainda tem muitos problemas a resolver, principalmente do ponto de vista social, né? Índice de analfabetismo alto, mortalidade infantil inadmissivelmente alta, tá? São questões aí a serem resolvidas ainda, tá? Então, tá aí ó, o texto. País emergente, industrialização diversificada, mas com grande desigualdade social, África do Sul. Aí embaixo, nós temos a fotografia de mulheres trabalhando aí na indústria de confecções, né? Indústrias têxteis também, tá? E esse aí é o Egito, né, gente? Setor industrial desenvolvido, tá? Com destaque para a indústria de tecidos, indústrias químicas com refinarias de petróleo, tá bom? Então, regionalizações com critério econômico, então vamos pegar os destaques aí dentro do continente africano. Pessoal, olha aquela frase aí de novo no finalzinho do slide. Os africanos plantam o que não comem e comem o que não plantam, né? Então, ainda dentro do processo de regionalização como critério econômico, tá? Nós temos aí um conjunto de países com economias baseadas no setor primário, lembrando que o setor primário é agricultura, pecuária e extrativismo, né? E aí o que acontece nesse país? Você tem lá plantation, né, de café, algodão, amendoim, chá, tabaco, cana-de-açúcar, todos produtos que vão ser produzidos e serem exportados. E aí a gente volta nessa contradição. Pessoas passando fome e países exportando alimentos, né? Então, as pessoas estão passando fome justamente onde tem as maiores produções agrícolas, só que essas produções agrícolas não são para o abastecimento interno desses países. Elas visam mercado externo, principalmente em outro continente, no caso, a Europa, tá? E também outras regiões do planeta, como Japão, Estados Unidos, etc. Tá? Mas o principal consumidor dos produtos africanos ainda é a Europa. Beleza? Tá aí de novo a frase para vocês. Os africanos plantam o que não comem e comem o que não plantam. A foto muito triste aí de crianças aparentemente bem famintas, tá? Então, bem relevante essa questão aí. Pessoal, então para finalizar essa aulinha, tá? Nós trazemos aí, ainda na regionalização, de acordo com o critério econômico, né? Países que têm, dentro das economias primárias, né, a questão do extrativismo, tá? Veja aí a mão de uma pessoa com alguns diamantes, né, raríssimos, pela sua raridade, pelo seu brilho, pela sua dureza, tá? E lá em cima você tem uma fotografia com os garimpos, né? Garimpos que geram impactos ambientais, poluem o solo com mercúrio, tá? Poluem a água no lençol freático, tá? Geram doenças, né, para as pessoas que nesses locais trabalham, tá? E aí vamos ver o texto aqui, ó. Ainda sobre países com economias primárias. Países de economia da base mineral, petróleo, Egito, Líbia, Argélia e Nigéria.
garimpo, emprego de mão de obra escrava e infantil, tá? E nos garimpos você tem impactos ambientais e sociais, tá bom, gente? Então a gente sempre fecha a aula pedindo para vocês fazerem aquela leitura atenta no capítulo respectivo aí, no caso é o percurso 31, tá? Então nós vamos avançando aí já para o nosso finalzinho de ano, tá, gente? Essa aí, de acordo com o cronograma, é a nossa última aula gravada do ano, tá? As outras que teremos mais algumas ainda, serão temas de revisão, tá? Vamos pegar temas específicos aí, mas dentro do conteúdo aí, para o último formulário, já temos aí nossa última aula gravada. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Um beijo aí, boa semana, tá? E vamos rumo à vitória aí nesse ano. Valeu? Tchau!